A mesma aqui, rapaz. Sala de aula. Semana de Ciência e Tecnologia continua aqui no SES, na disciplina de Instrumentação 1, com o professor Rafael. Ok. Segura aqui. É importante você fazer sua atividade também. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, teremos atividades na escola de ensino fundamental e médio Padre de Bandeira, escola estadual em Alagoas, onde o professor Rafael estudou. É isso, terminou o ensino médio lá. Vamos cadastrar sim no site, está aberto. Você entra lá no site SNCT e coloca o seu nome como coordenador e faz sua programação. Se for uma palestra só, pode ser. Se tiver feira de ciência, ótimo. Vamos ter ainda feira de ciência no mês de dezembro em Alagoas, na escola do Sistema Dinâmico do Cantil do Saber. Diretora Rosinelli, parabéns. Já teve uma grande feira de ciência esse ano na ECIT de Alagoas, na Escola Cidadã Integral Técnica Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo. É isso, estamos aqui com a aula de hoje sobre a lei de Newton, a lei da inércia. Quem quer falar aqui um pouquinho da lei da inércia? Vamos lá. É isso, Tiago, rapaz. E as leis de Newton? Pois é. Anunciada em 1667. Exatamente. Primeira lei da inércia, onde basicamente ela anuncia que um corpo ele só sairá do seu estado de movimento, se uma força externa o perturbar. Então, basicamente essa é a definição da primeira lei. A segunda lei de Newton, onde força é igual a massa vezes aceleração, onde essa equação foi retirada a partir da derivada do momento linear em relação ao tempo. No caso do ensino médio, você poderia até fazer a variação, né? A taxa de variação. É o delta P por delta T. Isso. Você está falando, vai continuar. Exatamente. E a terceira lei de Newton. Sim, aí no caso a massa. Perfeitamente, considerando que a massa é constante. Se a massa for constante. Se a massa for constante. Explica. E a terceira lei. Não, se a massa for constante, o que acontece? Sim, perfeito. Então a massa. A massa constante sai da derivada e a gente deriva a velocidade em relação ao tempo. Basicamente é a aceleração. É a aceleração. Então a No famosa caso, equação do ensino médio, né? A famosa equação do ensino No caso, a médio. aceleração resultante. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Sempre válida para corpos diferentes. Corpos diferentes, exatamente. Eu gosto de explicar dessa maneira. Quando a gente aplica uma força numa superfície, essa superfície ela devolve essa força de mesmo módulo, de mesma direção, porém em sentidos opostos. Que é basicamente o que enuncia a lei da ação e reação. Muito bem. E nessa primeira lei, a gente define o referencial inercial. As leis da mecânica são válidas em referencial inercial. E o que é um referencial inercial? O que é um referencial inercial? É aquele... É o que vale a primeira lei de Newton. E o que é que diz a primeira lei de Newton? Lei da inércia. Quer falar a lei da inércia? Fala da lei da inércia. É o Diego. A inércia de si um corpo tende a permanecer parado se não houver. A lei da inércia de si um corpo tende a permanecer parado se não houver aceleração sobre ele. Nenhuma força atuando sobre ele, né? Por exemplo, você está sentado no carro, para o observador dentro do carro você está em repouso, né? Para o observador do lado de fora você está em movimento. Sendo que quando o motorista freia bruscamente, a tendência é você continuar em movimento. E você não continua porque tem um cinto de segurança, não é isso? Ou o corpo em movimento até que haja uma força sobre ele. Isso, aí no caso o movimento pode ser retilíneo uniforme. Então eu costumo dizer, a física do movimento retilíneo uniforme é a mesma física do repouso. Você vai viajar de avião, chega um momento que o avião entra em movimento retilíneo uniforme. Então o laboratório lá, as leis de Newton, a forma das leis lá, não muda. Você vai encontrar F' igual a M a linha. Mudou a aceleração. A massa é a mesma e a forma da lei é a mesma. Aqui na Terra, F igual a MA. E em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, dentro de um avião,
F' igual a M ali. Pode fazer, verificar que não vai mudar, não é isso? Nós temos a nossa experiência, né? Vamos verificar experimentalmente como é que vai fazer. Vamos precisar de 2 corpos, né? Essa experiência ela usa 2 corpos. Então, a gente vai usar O porta-massa é o álcool gel, está improvisado. Poderia ser uma garrafinha de água mineral, não é isso? Pode ser uma garrafa de água Você mineral. corta lá a metade, E né? lembrar de usar a superfície lisa do material, Isso. não a superfície que tem peste de borracha. Aqui, ó, muda, bota lá o motorzinho, bota o motorzinho que é o álcool gel, né? Vê se ele vai sair do lugar, vamos ver se ele sai. Solta, Não, ao contrário. Vira aí, você mostrar que vai. certo, aí não está saindo do lugar, por quê? Por que não saiu do lugar? porque tem um atrito. Muito bem, um atrito aqui embaixo, ó, as borrachinhas. Se você virar agora, né, diminui a força de atrito. Agora virando aqui não tem nenhum atrito. Isso, agora sim ele vai se deslocar, né? É o motorzinho. Isso. Ele desliza. Isso. E de fato ainda existe um atrito, né? Existe um atrito. Olha, por quê? Porque ele não foi mais. Porque o motorzinho parou. O motorzinho parou. Não pode. Segura aqui. Assim, nessa posição. Olha. Aqui é assim, ó. Soltou, ele vai. Mas se bater embaixo, ele não vai. Então, até aqui, ele vai, certo? Mas se você quiser medir o tempo máximo até chegar lá, vai ter que diminuir o cordão. Ok. Estamos aqui com uma demonstração. Você tem 2 corpos. Um na pista e o outro pendurado. Esse seria o nosso porta-massa. Vai colocando massinha aqui. Quando tiver uma força peso do porta-massa maior do que a força de atrito, ele vai disparar. É o seu motorzinho. Ok? Então as forças que atuam aqui, tem a força normal, tem a força peso, tem a força de tração ou de tensão na cordinha e tem a força de atrito. Se o bloco se desloca para a direita, a força de atrito atua para trás. Ok? Então, pela terceira lei de Newton, a tração aqui é a mesma de cima e tem a força peso. Portanto, a força resultante no corpo de massa M minúsculo vai ser a soma da tração, da força normal, a força peso e a força de atrito. Está aqui. São 4 forças. No porta-massa atua somente 2 forças. Portanto, a força resultante do corpo de massa é assim. Você tem que procurar o corpo. Se você tem 3 corpos, tem que aplicar também as leis de Newton para o terceiro corpo. Isso. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma tabela marcando as distâncias de 15 centímetros, 15, 30, 45, mais 15, 60. Você solta, digamos, até 15. Solta até 15. E marca o tempo 4 vezes. Marca o tempo 4 vezes. Tira a média. E a média ao quadrado. Faz a tabela, vai fazer o gráfico e encontrar a aceleração experimental. Você vai encontrar a aceleração experimental. Vai ser isso aqui. Você vai colocar na tabela aqui tempo ao quadrado e aqui a distância. Então, digamos, no primeiro ponto experimental, você encontrou esse valor aqui, TM1 média ao quadrado. Faz a média, somos 4 vezes por 4. Depois vem aqui, ó. Esse é o x1, ok? Digamos que o x2 esteja aqui. Aqui é 15, aqui é 30. Então o ponto experimental deu aqui.
E a reta é aquela que passa mais próximo possível dos pontos experimentais. A reta, ela passa mais próximo possível. Então você pega agora 2 pontos em cima da reta e vai medir o que a gente chama de coeficiente angular, que é a variação da vertical ΔX por ΔT ao quadrado. O coeficiente angular fica ΔX por ΔT ao quadrado. Ok? E isso, de fato, distância pelo tempo ao quadrado é a aceleração experimental. É isso. Vamos pela teoria. A teoria, se você desprezar o atrito, então no corpo de massa 1 aqui vai ter somente a força de tração. É igual a massa vezes a aceleração. Aplique agora a segunda lei de Newton na vertical. Está achando somente 2 forças. Tração, como a gente escolheu a orientação positiva para baixo, então o peso fica positivo e a tração negativa. Então ficou P menos T. Temos um sistema com 2 equações, 2 incógnitas, T e A. A gente quer saber quem é A. Agora, usando a teoria. Então, esse sistema aqui eu posso resolver assim, substituindo o T aqui, ou somando ambos lados. Esse lado aqui, T com menos P, cancela, sobrou P. Portanto, ficou P do lado esquerdo, do lado direito ficou MA mais MA. Coloco o A em evidência, ficou M minúsculo mais M maiúsculo, que é a soma da massa do bloco com a massa do porta-massa. Está aqui minha aceleração.